E aí, pessoal, como é que vocês estão? Esperando aqui minhas convidadas e meu convidado ingressarem na live. Estamos com mais um episódio do Fissurar é Preciso. Bem-vindo. E aí, Flavinha? Cheguem, Mariana. Mariana chegou. Vamos lá, isso deu certo. Célia e Érica. Rolou, Olá, Maria! eu consegui entrar. É, rapidinho. Agora vamos esperar Denis e Karine. Ah, a Denis chegou, ó. Deixa eu mandar Karine uma parada também. pro Denis. Karine também? Deixa eu mandar pra ela. Oi, Denis, me pede. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Denis, convidar. Karine, convidar. Agora vocês têm que aceitar o convite. Denis já chegou. Oi, oi, Karine oi, oi, oi. chegou também. Karine tem que Olá. virar o celular ao contrário. Ai, peraí. Tipo assim, como se fosse uma selfie. Ah, agora foi. Foi. Pronto, Tô gente. Então, aprendendo muito hoje. viu? Várias novidades. Vai. Deixa eu Ai, ajeitar a gente, luz aqui. muito Peraí. obrigada por vocês estarem aqui. Vocês são colegas que estão personificando aí toda a categoria. Mas vamos começar. Então, estamos aqui. Meu nome é Patrícia Magno. Em mais um episódio da série Fissurar é Preciso. Eu quero me apresentar começando pela minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros compridos até o meio das costas. Eu estou sentada com vestido estampado verde e branco na minha casa, na minha biblioteca. Então, atrás, do lado, tem meus livros e ao fundo tem uma flâmula da coletiva Mulheres Defensoras do Brasil. Eu sou defensora no Rio de Janeiro, entrei no mesmo concurso que Denis, a gente tomou posse em 2001. Então, lá se vão 22 anos de defensoria. Mas nós fomos estagiários também, nos cruzamos lá como estagiários da defensoria ainda nos anos 90, né, Denis? Então, recebendo aqui, eu estou recebendo Denis Sampaio, Marina Magalhães e Karine Vasconcelos para conversar com vocês sobre a prova da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, mas principalmente sobre o defensorar. E a nossa perspectiva aqui, que nos une, é tentar falar um pouquinho de várias áreas, de vários aspectos da Defensoria do Rio de Janeiro, mas muito num sentido de olhar para vocês que hoje estão fazendo concurso, fazendo prova, como os nossos futuros e futuras colegas das trincheiras das lutas por dignidade. Essas pessoas que precisam chegar já entendendo que a Defensoria Pública não é só para garantir o salário do final do mês, mas é uma carreira que precisa ter consciência de ser instrumento de vocalização de vozes, megafone de lutas, para a gente poder ir produzindo umas fendas pelo sistema tão hermético, tão racista, tão classista, tão patriarcalista que é o sistema de justiça brasileiro. Então, minha gente, bem-vindos. Eu queria que vocês passassem uma rodadinha de apresentações para a gente começar no esquenta aqui das coisas que eu anotei aqui para perguntar para vocês. Acho que começo deles pela antiguidade, né? Tá vendo? Te chamaram Pela de velho só idade que que você você tá quis falar, caindo. né? Pela idade, Antiguidade. né? Antiguidade na carreira. Bom, meu nome é Denis Sampaio, sou defensor público também, junto com a Patrícia, há 22 anos, daqui a pouco a gente faz 23 anos, né, Patrícia? Instituição que nós já estudávamos antes como estagiário, pensando na defensoria, acabou que nos juntamos aí nesse concurso público lá em 2001. E fazendo minha autodescrição, eu sou branco, né? Tenho
Bigode, barba branquinha, já está ficando branquinha. Cavanhaque está bem branquinho, porque a Marina acha que isso é antiguidade, na verdade é idade. Cabelos castanhos, poucos cabelos castanhos, mas ainda tem um pouquinho. Estou no meu escritório com alguns livros atrás de mim, na minha biblioteca, alguns livros que nós temos que ler todos os dias, sejamos nós estudantes para a Defensoria Pública ou mesmo defensores, defensoras públicas. Tem uma parede branca, um suporte para todos os livros, e estamos juntos aqui nesse convite. Na verdade, quando a Patrícia faz um convite, é uma convocação. Então, nós estamos juntos aqui para debater questões afetas à nossa vida pessoal e profissional, porque estarmos na Defensoria Pública é uma guinada profissional, indiscutivelmente, mas que também tangencia a nossa vida pessoal, porque é uma instituição que todos nós aqui amamos bastante. Depois a gente continua a Flaviane falando que eu dei aula para ela na FESUDEPERJ, e lá se vão 10 anos. 10 anos eu era novinho. Maria, obrigada. Quem é mais antiga agora que você criou essa regra? Você ou Karine? Acho que sou eu criei a regra. É Marina. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Marina Lopes, eu vou me autodescrever. Sou uma mulher branca, com cabelo enrolado na altura do ombro, cor castanha. Estou com um vestido preto e verde com umas flores. Estou no meu quarto, tem uma cortina atrás. Eu sou defensora desde 2002, eu vim no concurso depois do Denis e da Patrícia, né? Também estou aí nessa... Sempre fui aquela defensora... Mudei muito de local, fui em muitas comarcas do interior, sistema penitenciário. Nessa época que o Denis foi até meu coordenador do sistema, a gente trabalhou junto no presídio, acho que há uns 19, 20, uns 20 anos, né? A gente não fala muito por causa da idade. Mas agora eu estou desde o início, até cair meu fone, eu estou desde o início do ano como coordenadora do Núcleo da Pessoa com Deficiência. Eu sou defensora pública titular da 2ª Vara Civil de Caxias, que eu amo de paixão. E é isso, gente. Vamos aguardar aí a todo mundo. Ai, obrigada, Marina. E Karine? Oi, boa noite. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher de 45 anos. Tenho pele clara, cabelo castanho escuro, médio. Estou com um vestido vermelho com uns pontinhos brancos. Atrás de mim tem uma parede cinza, um armário branco. Estou no quarto do meu filho, não tem livro atrás, estou na biblioteca. E eu sou defensora desde 2008. No final do ano vou fazer 15 anos de defensoria. O Denis Sampaio foi meu professor. Vou entregar o Denis agora. Foi meu relator no SECOM, entendeu? Então, aprendi demais com o Denis, demais. E Patrícia também, quando eu entrei, Patrícia levava a gente para a bacia, né, Patrícia? Programa das microbacias. Aí lá ia a gente com Patrícia fazer atendimento lá das populações ribeirinhas. Então, eu aprendi com os melhores. A Marina eu conheço há menos tempo, mas eu tenho muito orgulho de ser colega desses 3 defensores maravilhosos que agregam muito na instituição, são perfeitos. Ai, que maneiro, é mesmo. Daquela época que a gente ia trabalhar meio ambiente com pessoas, né, Karine? Tá vendo? Então, minha gente, o dia de hoje é um dia para a gente conversar um bocado sobre a prova da Defensoria, que vai rolar dia 1º de outubro. Estamos já na reta final aí dos estudos da galera. Eu sei que Karine ficou o ano passado inteiro, até o início desse ano, trabalhando direto aí com 2 examinadores, a Andréia Sepúlveda e o João Alvécio. Denis tem um monte de coisa para contar sobre o tema da investigação defensiva, que é quinquagésimo. Na verdade, acho que é amanhã que faz um ano que publicou a resolução do núcleo, né? Ou fez ontem. 29 de setembro. 29 de setembro. Então, tá chegando. Tá chegando um ano de núcleo de investigação defensiva aqui na Defensoria, que ele é o nosso
coordenador, idealizador, enfim. É essa pessoa que vai para a academia, pensa as coisas para botar na prática. Marina está estreando assim, com chave de ouro e com toda uma história de vida que a coloca no lugar que ela está hoje e trazendo muito para dentro da nossa casa aqui no Rio de Janeiro, a campanha que Flávia já veio aqui pautar, a campanha desse ano da ANADEP, que é a campanha pelos direitos das pessoas com deficiência. E aí eu já levanto, Marina, um pouco essa bola para você, mas deixo aqui, né, à vontade, a ideia é que a gente faça uma roda mesmo, que a gente possa trocar mesmo o máximo possível, sabendo que a gente tem um teto. Se a gente tem que chegar até umas 9h15 no máximo, 9h20, senão o Instagram às vezes derruba quando a live começa a demorar mais de uma hora. E eu quero salvar, que eu prometi que ia salvar para a galera que assistir depois, tá? Marina, conta um pouco pra gente desse trabalho, conta um pouco desse seu lugar de mãe, de defensora, de Bom, militante. então, como eu falei, né, eu entrei na Defensoria em 2002, e durante os primeiros anos eu fiquei no interior, muitos anos, fui no sistema penitenciário, e em 2014 eu tive filho. E eu sempre falo, né, que eu me achava a defensora dos direitos humanos. E quando meu filho tinha por volta de 3 anos, ele foi diagnosticado como autista. Na verdade, eu sempre falo isso, até quem foi lá no dia do lançamento conheceu o João Pedro e a Gessilene, que estavam lá, no lançamento da campanha aqui no Rio. Na verdade, eu comecei a desconfiar que meu filho era autista pelos autistas que eu atendia na defensoria. E conversando com uma mãe específica, uma pessoa que eu atendia, falei assim, você não acha meio estranho que meu filho não fala, mas todo mundo fala que eu sou muito doida, né? Que sempre tem muito isso, né? Aquela coisa do machismo, a mãe maluca. E ela foi a primeira pessoa que me falou, olha, se fosse você, eu já começava a investigar. E aí isso fez com que eu percebesse quão capacitista eu era. Claro que eu tive muito medo no início, porque eu não tinha menor conhecimento, eu acho que ninguém fala pra gente, infelizmente a sociedade é muito capacitista, né? Ninguém fala assim, você pode ter um filho com deficiência. A gente sabe que isso é a coisa mais comum do mundo, mas é meio que escondido, e as pessoas ficavam assim, ai, mas coitadinho, eu falo, enfim. E aí foi uma reconstrução, né, da minha vida, e eu acho que essa campanha da ANADEP veio um pouco nesse sentido, né, da gente eliminar o capacitismo. De eu perceber o quão capacitista eu era, eu achei no primeiro momento que meu filho ia deixar de ser autista. As pessoas falavam isso para mim, não, você vai estimular e vai deixar de ser autista. E eu percebi que não. Então, eu acho que a campanha, na verdade, eu peguei essa campanha mesmo meio que no meio. Eu não sou da comissão, eu não era da comissão no passado, todas as pessoas que lutaram para que essa campanha fosse, que fosse a campanha anual, porque todo ano a Defensoria faz a campanha de algum tema, né? E então, assim, eu acho que o objetivo da campanha principal é essa questão da eliminação do capacitismo, de você não só o olhar interno, mas também externo. E aí eu tive a honra da Defensora-Geral Patrícia, também Patrícia, né? Ela me convidou para esse núcleo da pessoa com deficiência. Eu fiquei também com muito medo no início, porque, imagina, né? Eu sempre fui aquela defensora lá do dia a dia, de fazer 1 milhão de intimações e processos, assim, é um desafio novo, né? Então, eu acho que às vezes, eu até fico brincando, né? Que é um trabalho novo depois de milhões de anos, assim, eu tô me sentindo que eu parei na carreira esse ano, né? Todo dia estudando, pegando uma coisa nova e tudo. E aí, sim, essa é mais ou menos a minha história. Em relação ao concurso, eu fui da banca do último concurso, acho que dentro do concurso também o antepenúltimo da Defensoria, e acho que, enfim, basicamente isso, assim, eu E acho que você, a como gente tem que olhar. examinadora que era, se você tivesse que fazer uma pergunta de um tema que envolvesse exatamente o que você está trabalhando, exatamente a campanha e essa treta toda aí de mediação escolar, que tem sido um dos carros-chefes da nossa atuação institucional, você acha qual que seria uma abordagem importante aí? E aí com a Eu sua acho cabeça de examinadora mesmo aí, que estava na última banca. Então, eu acho que é importante a gente sempre pensar na questão
da aplicação da convenção, da LBI, né? Porque eu acho que todo mundo está estudando agora já é outro mundo, né? Não de quando a gente fez o concurso, né? Mas, assim, sempre pensar na interpretação de acordo com a convenção, ter esse olhar, sabe? Porque, assim, tem muitas normas que são capacitistas, né? Que ainda não estão adequadas à convenção, né? O tema que a gente, assim, hoje em dia, o que a gente mais pega no núcleo é assim, a gente pega vários assuntos, um assunto que está em pauta é a questão da educação inclusiva, que a gente está trabalhando, a Karine sabe, né? Que eu saco todo mundo interior, gente, vamos lá, vamos ver. E realmente é uma coisa que a gente tem feito bastante. E acho que a questão também da capacidade civil, né? Que a gente até conversa, né, Patrícia, sobre isso. E, enfim, eu acho que é muito esse olhar, sabe? Dos princípios mesmos e da convenção. Olha, eu vou compartilhar então o tema que apareceu e vou levantar uma bola aqui para outra pessoa cortar. Que é o seguinte, existe uma demanda, meio que os bancos têm obrigado os familiares de pessoas com deficiência a apresentar um documento de que essa pessoa é curatelada quando toda a normativa não capacitista de direitos humanos vai orientar que a pessoa precisa de mediação, eventualmente, ou de algum apoio, de uma tomada de decisão apoiada, que são os mecanismos que existem, e não ser interditada. Só que por uma exigência de acessar o dinheiro, as pessoas acabam cedendo e muitas vezes a defensoria acaba sendo demandada pelos profissionais que atendem essas pessoas a elaborar os instrumentos jurídicos que vão mais rapidamente solucionar essa questão pontual. Só que uma interdição, mesmo que seja parcial só para a questão financeira, tem um impacto imenso no que tange a autonomia da pessoa, que ao invés dela ser ensinada a, por exemplo, sacar dinheiro. E aí a gente não está falando das pessoas que realmente precisem, mas a gente está falando de uma instrumentalização do instituto que sim reduz a possibilidade de agir na vida civil por uma questão de segurança ditada pela instituição financeira e não por uma necessidade clínica daquela pessoa, por uma demanda da sua questão enquanto pessoa humana, né? E aí, às vezes, a gente tem que parar e pensar quando que essa instrumentalização também é capacitista, assim como a instrumentalização das internações compulsórias acaba sendo uma forma do defensor se livrar daquela mãe que está desesperada, ao invés de ter o trabalho complexo de demandar a própria rede de atenção psicossocial para atender essa pessoa. Então, essas são questões quentes que podem estar aí sendo... podem virar uma questão de concurso. Denis também foi nosso examinador já de vários concursos, né, Denis? E aí a gente fica pensando aí do complexo para o concreto, né, do teórico para o prático e como que a gente, aí vocês no caso, eu sou só quem preparo, nunca estive nessa condição aí de examinadora, mas como que isso vai impactando. E aí, Denis, você fala um pouco pra gente do núcleo e o que você acha poderoso aí de ponto quente para ser estudado. Sei que você trouxe presente também, que a gente vai contar para quem acompanha a live. Eu também trouxe, de cupom de desconto. Manda aí. Eu acho o seguinte, Patrícia, ouvindo a Marina falar, vocês falarem, né, eu fico realmente feliz de estar nesse grupo aqui, nesse grupo de defensoras, de defensores que cresceram junto com a sociedade, entendeu? Aliás, não cresceram não, né? A gente não cresceu mais, né, Marina? A gente ficou lá no mesmo tamanho, só estamos só envelhecendo. Mas avançamos junto com a sociedade. São temas que, na nossa época de concurso, somos contemporâneos, Karine nem tanto, mas nós somos contemporâneos de concurso, eram tabus, realmente tabus. Tabus não de concurso, mas tabus sociais. E vendo vocês falarem, vendo a Marina falando do filho dela, com, naturalmente com amor de mãe, mas com tranquilidade em expor uma situação que ela não é só pessoal, ela é social, é justamente o quão a sociedade está avançando, né?
num conjunto e nós na nossa individualidade. Se a gente traz esse avanço da sociedade para esses temas, e debater esses temas aqui publicamente, e para um eventual concurso público, nós temos que pensar que esses concursos, eles também avançaram, né? Eles também se modernizaram. Quando nós estudávamos para concurso público, nós estudávamos aquela letra fria da lei, aquela teoria muito crua de interpretação, fazíamos até uma interpretação conforme a Constituição, poucas coisas convencionais naquela época, embora a gente estudasse já esse tema, não era tão vivo no nosso concurso. Mas, acima de tudo, o que eu acho importante nesse avanço dos concursos é que aquela parte teórica ela se torna extremamente importante, mas não apenas ela exclusivamente. Porque não quer dizer que nosso concurso fosse mais fácil que os concursos atuais. São épocas de vivência da sociedade e também dos nossos estudos. Mas eram diferentes. Quando eu vejo esses debates, a Marina como examinadora do concurso anterior, eu fui examinador de alguns concursos também anteriores, nós trazemos essa experiência de um avanço social para os concursos públicos. O candidato ele não pode mais ficar olhando só aqueles livros, pegar esses livros todos, vou ler, vou gravar, vou decorar essa bodega toda e dali eu vou me dar bem num concurso público. Claro que não. Expõe todo esse avanço social na resposta das provas. Porque o examinador hoje, ele quer identificar que você está preparado para trabalhar. E se você está preparado para trabalhar na Defensoria Pública, você tem que estar preparado para dialogar com todos esses temas que são importantes. Seja de proteção de direitos humanos, seja de proteção a pessoas, com todas as suas agruras individuais e sociais. Então, eu acho que o candidato hoje, Patrícia, tem que pensar que todo aquele cabedal teórico ele tem que ser, na nossa expressão, como sempre, inclusivo no nosso diálogo de Defensoria Pública. E nessa questão, na minha linha, né, eu trabalho atuando no crime desde da nossa posse, né, quase 23 anos aí atuando no Tribunal do Júri e nas áreas criminais, eu vejo a mudança do que a gente vem pensando e aí inclui o núcleo de investigação defensiva, porque nós não podemos mais pensar naquela defesa que é uma defesa só de reação. O Ministério Público propõe tudo e a defesa vai lá e refuta o que o Ministério Público o fez pelo princípio da presunção de inocência. Quer dizer, o princípio da presunção de inocência ele continua vivo, claro, em todas as declarações de direitos humanos, na nossa Constituição, nos nossos estudos, no nosso Código de Processo Penal, porém a defesa tem que ter um quê superior de efetividade hoje em dia. Está aí o foco da investigação defensiva, que, num resumo rápido, é trazer boas informações para o seu interesse defensivo. Ponto. Não é para atrapalhar a investigação, não é para atrapalhar a acusação, não. É dar musculatura defensiva para a sua atividade defensiva. É efetivar ou modernizar o nosso contraditório. Então, esse tema é um tema realmente importante hoje na área criminal. Está ocorrendo um debate no Congresso em relação à reforma do Código de Processo Penal, na própria OAB, e, claro, a Defensoria Pública, do Rio de Janeiro, ela acaba sendo pioneira na instalação do primeiro núcleo de investigação defensiva do Brasil, que daqui a pouco faz um ano. Eu tenho muita satisfação de ter instalado isso, de certa forma, junto com grandes colegas, claro, fomentada a criação disso, construindo mais uma história da nossa Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro. Então, o núcleo vai fazer um ano. Claro que toda a construção do zero ela é muito difícil, e a gente está tentando estruturar isso da melhor forma, e esse tema é um tema que vai tangenciar todo o concurso no que diz respeito à área criminal. Então, é por aí. Eu acho que o núcleo de investigação defensiva é mais um ponto de modernização da nossa Defensoria, do diálogo que nós temos com o nosso sistema de justiça criminal e a Defensoria Pública capitaneando aí esse núcleo em primeiro momento em âmbito nacional.
Muito maneiro, muito bom participar disso. E, assim, ver essas formas, né, sendo, primeiro, essas fendas sendo abertas dentro da defensoria e depois que elas estão instaladas, sendo ressignificadas pela atuação. Por exemplo, o núcleo da pessoa com deficiência, ele não é novo, mas a chegada da Marina ao NuPoint deu, assim, um outro significado, com uma nova forma, né, de trabalhar, porque todo mundo que chega coloca um tijolinho, né? Karine lá também, no núcleo de tutela coletiva, colocou, assim, vários tijolos e produziu uma atuação incrível. E uma colega que eu admiro pra caramba é aquela pessoa para quem eu peço para acumular meu órgão nas férias antigas. E Karine participou da costura e da construção do famoso projeto Quilombos. Participou da implementação aí do edital, do primeiro edital da tutela coletiva. Então eu combinei com a Karine que ela ia falar um pouco sobre o projeto, que é uma das meninas dos olhos de João Elvésio, né? Um pouco do trabalho aí da tutela coletiva que vem rasgando nessa prova aí do concurso. Compartilhar com a gente um pouco do seu saber aí, cara. Fica à vontade. Eu queria falar um pouquinho desse tema que a gente está falando, da nossa atuação, porque quando eu entrei, tem quase 15 anos, tinha uma discussão se como e se até as pessoas mais antigas, se a defensoria deveria sair do gabinete, se o defensor deveria sair do gabinete, como seria a nossa atuação fora do gabinete. A gente ouvia algumas vozes que eram contrárias na época, só que isso mudou completamente. Hoje em dia eu acho que é impensável alguém que entre na defensoria e não compreenda que o nosso papel é na sala de audiência, é no júri, mas é na rua, né? É na rua, visitando as comunidades, e aí esse projeto do atendimento às comunidades quilombolas e às comunidades tradicionais, que a gente não faz atendimento só às comunidades quilombolas, mas também às aldeias indígenas, os caiçaras, comunidades de pescadores, os pescadores que desenvolvem a pesca artesanal. Então, dependendo do núcleo de tutela coletiva, né, que tenha ali na sua área de atuação, vai ter alguma comunidade tradicional que a gente faça o atendimento. E eu me lembro até que uma vez eu estava numa reunião do SECOM, que eu sou relatora do SECOM, e eu estava numa reunião, tinha reunião do SECOM e eu tinha marcado uma visita a uma comunidade quilombola no mesmo dia. Aí eu entrei no celular e falei, gente, deixa eu falar logo, porque eu estou aqui no Quilombo. Aí o João Vécio, ai, que maravilhoso! Era o meu sonho, era ver isso. É um defensor que está no meio da comunidade, está lá atendendo. Então, realmente, o Joãozinho, ele tem um carinho todo especial por esse atendimento às comunidades tradicionais, eu sei disso. E esse atendimento, quando veio para a gente, quando a gente montou o projeto, ele veio de uma demanda da Aquilerd, que é a Associação de Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro, fez a procura da defensora Natália, que estava no primeiro edital, que atendia Campos e mais 17 municípios no norte e noroeste fluminense, que eles tinham um problema de acesso. E aí, como é que a gente montou? Ela veio numa reunião, dessas reuniões semanais que a gente tem nos núcleos de tutela coletiva, e ela, gente, como é que eu faço e tal? Eu falei, eu também tenho um monte de quilombo aqui, eu preciso começar a atender, a gente precisa começar a agilizar, ver como é que a gente vai fazer esse atendimento, porque a gente fez um atendimento na época, isso foi até anterior, né, o edital, que foi na época da vacinação da Covid, que teve um atendimento dessas comunidades quilombolas, porque eles tinham um atendimento prioritário. Então, já tinha iniciado esse atendimento, eu imaginei, agora a gente tem que dar continuidade. Então, eu fui, sentei e falei, vou pensar em alguma coisa. Aí eu pensei, na época, e levei para o pessoal e todo mundo abraçou de primeira, que era fazer 2 tipos de atendimento no projeto, que era da tutela coletiva. A gente ia mapear todas as políticas públicas, saúde, educação, saneamento básico, assistência social, segurança alimentar, culturas e tradições, acesso, vias de acesso às comunidades. Então a gente foi construindo, cada um falou, pergunta isso, pergunta aquilo. A gente montou
E eu imaginei também um atendimento local para fazer um atendimento jurídico. Por quê? As comunidades quilombolas, a gente mal sabe. Quando a gente estuda na escola, fala de Zumbi, né? Dos Palmares, do Quilombo dos Palmares, a gente não sabe muito bem. Acho que muita gente sequer sabe que a gente tem, acho que mais de 50 quilombos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro. Então, no nosso projeto, a gente vai fazer esses 2 atendimentos. Um específico da tutela coletiva para verificar, fazer análise e monitoramento das políticas públicas, né, se elas estavam sendo efetivamente realizadas, e o atendimento jurídico, que era um momento posterior. Então, a gente foi, os núcleos de tutela coletiva, a gente visitou todos os quilombos, foi um trabalho assim que realmente todo mundo abraçou e todo mundo foi. O João na época ele era de Volta Redonda, né? Que eu acho que, se não me engano, é o 8º núcleo. E ele também fez a visita aos quilombos, preenchimento de formulário, e depois a gente fez um relatório. A gente fez também o primeiro seminário de comunidades quilombolas com a ajuda do Coopera no Cora, né, que são os núcleos especializados da capital. As meninas também, a Lívia Cáceres na época e a Dani Silva, também abraçaram o projeto assim, de primeira. Realmente, eu acho que todo mundo se empolgou. A gente chegou falando, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Todo mundo se empolgou. A administração, na época, super abraçou. Então, quando teve esse primeiro seminário, a gente levou as comunidades quilombolas, foi um esforço hercúleo, assim, porque a defensoria alugou ônibus, foi van da defensoria buscar o pessoal, porque esse seminário foi na sede e foi uma coisa linda, foi assim, de arrepiar. Eu acho que tem no YouTube esse seminário, eu não tenho certeza, mas... me acabar. Ah, gente, só de lembrar eu fico arrepiada, eu chorei em vários momentos. Foi realmente uma coisa linda. E aí tinha um primeiro momento nesse seminário que foi uma apresentação, tinha INCRA, MPF, DPU, a Lívia na época também, a Thaisa Guerreiro, que era a coordenadora da COSAL e tutela coletiva. E na parte da tarde era a roda de conversa em que eles falavam, as lideranças falavam. Então, assim, era realmente o que o João fala muito, é o que é nada de nós sem nós. Então, desde o início também a gente pensou que tudo que fosse construído tinha que ser ouvindo as pessoas. Então, por isso que eu achava muito importante também a gente ir. Nenhuma reunião foi no gabinete da defensoria, nenhuma reunião foi realizada dentro das dependências da defensoria. As minhas reuniões eram embaixo da árvore, sabe? Eram super... significativos, entendeu? E com muito afeto, eles são muito acolhedores, sempre tinha almoço, bolo, cocada, a melhor cocada que eu já comi na minha vida, quentinha, servida numa folha de bananeira, chá, sempre tinha muito afeto e muito acolhimento, e foi uma troca. E eu sempre pensei desde o início que a gente tinha que ser uma referência para as comunidades. Então, assim, qualquer problema que eles tinham que contar com a gente, sabe? Falar assim, olha, mesmo que seja um problema de titulação de terra, a gente sempre identificou que um dos grandes problemas que ele tem é da titulação das terras, porque os procedimentos ficaram parados no INCRA. Todas são certificadas, as comunidades são certificadas, mas não tem a titulação, não tem o título de propriedade. Então, isso... Em tese, a gente não pode usar uma ação na Justiça Federal, mas a gente articula, a gente pode se unir à DPU. Isso é um segundo momento que eu acho que agora a gente precisa desenvolver e seguir e buscar. E um outro ponto também que eu penso é a educação quilombola, que é também uma demanda que a gente conseguiu identificar. Assim como a educação indígena, né? Também ter uma escola quilombola nos territórios, porque eles precisam também fazer um resgate, eles precisam ter aquele centro em que eles vão ter uma convivência e contar as histórias, ter mesmo resgate da cultura, porque senão vai se perdendo, né? Se eles não têm esse ponto, uma associação de moradores também sempre achei super importante. O município de Cabo Frio, por exemplo, eles tinham tem um projeto que eles estavam custeando a associação de moradores física, assim, para cada quilombo, para que eles possam ter um local de reunião, uma cozinha solidária. Eu acho isso também super importante, assim, né? Dentro de todas as políticas públicas, é claro, né? Uma unidade primária de atenção à saúde também é importante, claro,
muitas coisas são importantes, mas assim, para eles poderem ter um resgate, manutenção da cultura e também para poder lutar pelos que porque eles estão precisando agora. Assim. Então, são pontos que eu acho super importantes, que eu acho que esse projeto tem que prosseguir e vai ter o segundo seminário, né? Eu já até conversei com a Dani, dei meus pitacos, eu não estou mais na tutela coletiva, porque, para quem não sabe, o edital, por enquanto, é anual, né? Para 12 meses. Depois dos 12 meses eu não renovei. Mas eu dou pitaco. Nossa, E aí, para o segundo seminário, eu dei essa ideia, além da titulação das terras, que a gente sabe que é um problema e que o INCRA foi super sucateado, então é uma coisa que precisa realmente ser resgatada, e eles precisam fazer essa pressão, né, para que os processos administrativos andem, porque ainda tem muita questão possessória, ainda tem muita invasão, tem questão de grileiros, então, sim, tem muita violência ainda no campo, é porque a gente não tem conhecimento, né? Não são coisas que são divulgadas, mas sim. E a escola quilombola também, né? Uma educação quilombola, eu acho super importante. Muito importante mesmo. Maravilhoso. Antigamente, lembra, Denis, na época de Nuded, quando o Marquinho estava lá no Nuded, que eu fui parir o Pedro, ele montou uma ação declaratória da comunidade quilombola, dizendo que, pegando o ADCT e dizendo, olha, tá aqui, ó, tá escrito, essa propriedade já é quilombola por força do poder constituinte originário. Então eu vou fazer uma ação declaratória só para ter uma sentença e a gente averbala na matrícula do imóvel e pronto, acabou. Ai, mas indenização, quem vai, quem não vai, isso vai dar problema, porque tem que indenizar o proprietário formal. Aí começaram a fazer vários decretos e várias coisas, mas para o Marquinhos, simples assim. E era da competência da Justiça Estadual mesmo. A gente chegou até a fazer uma primeira em Valença, no Quilombo São José da Serra, mas depois ele foi para coordenação civil. Aí eu lembro de assumir, lembro de estar numa audiência e o juiz fazendo audiência com o proprietário formal e eu lá representando a Associação dos Quilombolas, que foi montada, associação e tal. E o senhorzinho branco levantou e falou assim, como assim? Que território é esse todo? É mais do que o pedaço onde eles moram. É o pedaço onde eles fazem umas dancinhas, falando do jongo, assim. Aí eu acho que é a primeira vez que o racismo institucional, estrutural, se materializou, assim, na minha frente. E foi complexo poder organizar ali, produzir alguma mediação, a gente esperando ali uma sentença declaratória. Mas aí ingressou o INCRA dizendo, não, a gente que vai fazer a desapropriação para essa finalidade. E ficou essa treta aí de titulação a todo esse tempo. E existe o direito, existe a violência na omissão de entregar o direito, e em algum momento a gente vai responder por isso. Vide aí o caso do Quilombo de Alcântara, que é um caso contra o Estado brasileiro, que a qualquer momento sai a decisão da Corte Interamericana em relação a esse caso. Né? Mas assim, a gente já fez uma primeira rodada aí grande de colocar, e eu queria que a gente fizesse mais uma num esquema meio que bate-bola, tira-teima, assim. Me dá uma situação concreta, Marina, que você acha que pode virar uma questão de prova, Denis e Karine. Eu acho que a questão das escolas inclusivas, né, que teve decreto do último governo, 10.502, porque no Brasil a regra é que a inclusão ocorra nas escolas regulares. E no primeiro dia do novo governo, dia 1º de janeiro, esse decreto foi revogado. Então, eu acho que, na verdade, assim, a gente sabe que algumas pessoas sempre estudaram em escola inclusiva, né? As escolas inclusivas, algumas pessoas não vão conseguir ir para a escola regular, mas eu acho, assim, aí é uma opinião minha pessoal, não sei o que você acha, Patrícia. Se chega uma pessoa pra gente, teve até outro dia uma comarca que uma colega me ligou, e fala que quer matricular a criança na escola inclusiva. E a criança já estava na escola regular antes. Isso acontece, tá, gente? Assim, eu entendo todas as dificuldades de todo mundo e tal, mas e a defensoria? A gente pode ajuizar essa demanda?
Outra coisa também que eu acho importante, a questão do próprio direito do consumidor e da acessibilidade, porque não são acessíveis diversos canais de atendimento de consumidor, então para as pessoas surdas, para as pessoas que têm deficiência visual, coisas nesse sentido, assim, isso mais de pessoa com deficiência. Eu penso assim, basicamente isso, mas tem muitas outras coisas, né? Tem a questão da acessibilidade de prédios, daquela questão que caiu na minha prova, que hoje em dia é super comum, né? Do direito, se você pode aplicar essas regras da convenção até para os condomínios de edifício que não são acessíveis, o que fazer. Uma questão também do autismo ser considerado deficiência, isso é uma coisa que tem dúvidas. Cotas de concurso, a gente tem muitos problemas com cotas de concurso. Infelizmente, a sociedade ainda não está preparada para a questão das cotas PCDs e existem muitas barreiras, principalmente na realização da prova mesmo, né? Assim, desde o início. Acho que seria basicamente isso, assim. Eu acho que tem uma coisa importante, Patrícia, é que acho que as pessoas ficam, assim, muito nervosas, assim, até perguntar isso. E às vezes a pergunta é muito mais simples do que a gente acha, né? Então, ler a pergunta, fazer com calma, sabe? É uma coisa muito mais fácil do que você está pensando, às vezes, assim. Isso acontece também, né? Eu sei que todo mundo fica nervoso, mas às vezes o caminho mais fácil, às vezes, pode ser o certo. Bom lembrar disso, né? Com certeza. Às vezes o simples é a resposta, né? A gente fica procurando. Tinha um professor meu que falava assim: ficar procurando chifre na cabeça de cachorro. Cachorro não tem chifre. Mas adorei, adorei. Essa questão da escola inclusiva, que na verdade é uma escola excludente, né? Ela se chama inclusiva, mas é uma escola especial. É aquela que reforça o estereótipo, né? E que era absolutamente possível e que não, viola a convenção totalmente, né? Porque ela reforça a lógica manicomial, a escola que se chama inclusiva, mas só recebe crianças PCD. Essa é uma escola que é um mini manicômio, porque ela vai retirar da cidade aquele grupo e tratar o grupo enquanto grupo. Ela apresenta uma falsa ideia de que aquela criança, então, tá no... Na verdade, ela reforça a lógica da normalidade, nesse normal versus anormal. Então, quando coloca várias pessoas, entre aspas, anormais, é como se elas virassem normais. E reforça a exclusão. Porque a gente tem pessoas típicas e pessoas atípicas. E as pessoas atípicas são pessoas com necessidade de que a sociedade se adapte a elas, e não o contrário. Então, esse modelo social de deficiência vai produzindo a lógica antimanicomial, a lógica da inclusão social. Então, uma escola apresentar o título de escola inclusiva e só ter crianças de um determinado tipo, ela, na verdade, está produzindo uma exclusão, né? É a história, né, deles, da função declarada e da função real aí que a gente estuda na criminologia. Mas gostei, isso aqui é um bom tema. Vou até montar uma questão bem sobre isso. Porque foi um tema que teve muita discussão no passado, nem estava no grupo, estava acompanhando. Bem lembrado. Dia 1º de janeiro teve a modificação. É claro que eu acho que a gente ainda está num período, né, Patrícia, assim, de transição, né, entre o ensino e tal. Assim, né, a gente pensa que tem pessoas que têm 40 anos que ainda estão nessa escola especial, mas a gente tem que pensar para o futuro, né? Assim, claro, e aí, a claro. gente vai... Acho que eu acho que é esse o processo. É o processo, o direitos humanos enquanto processo de lutas. A gente vai sempre produzindo mais. E Denis salientou isso super bem quando ele falou, né? É uma instituição que antigamente ela pedia passagem, agora ela já está encontrando sua própria forma de criar caminhos, né? O que vocês acham aí, Denis, Karine? O que é assim, tema... Esse aqui eu aposto. Uma questão sobre esse tema. Tudo bem, investigação defensiva a gente já sabe que vai cair. Mas fala aí, uma coisa que você acha assim, cara, candidato, tem que saber isso. Eu acho o seguinte, eu acho que naquele nosso assunto de evolução, tudo, o processo penal também evoluiu bastante, né? Ou tenta evoluir, pelo menos. E entenderam que a espinha dorsal do processo penal é a prova, que algo
que há 10 anos atrás era completamente, até 10 anos atrás, mais ou menos, era completamente afastado, embora o nosso código ainda seja um código muito ultrapassado nesse tema, mas não só no Brasil, mas em âmbito internacional, a análise da questão probatória ela vem sendo debatida bastante. E eu acho que, tangenciando, né, a investigação defensiva com análise probatória, para além de estándar probatório, além de identificação de estándar, requisitos essenciais para algumas tomadas de decisão, seja no tribunal do júri, seja no juízo monocrático, eu acho que a prova, o estándar probatório, e juntando a isso as provas digitais, eu acho que é um grande tema. É um grande tema, não só aquelas questões de print, de WhatsApp, isso aí já está batido, mas adentrar questões bem mais, como é que eu posso dizer, de um conteúdo mais sofisticado, embora simples, como a Marina colocou, mas conhecendo um conteúdo mais sofisticado sobre as provas e provas digitais. Por exemplo, o controle da cadeia de custódia. A defesa tem que saber, realmente, em âmbito teórico e prático, como faz esse controle defensivo da cadeia de custódia. Então, acho que esse é um tema que pode tangenciar a área criminal. O tribunal do júri é sempre, óbvio, na defensoria pública, é sempre algo a ser perguntado, porque é o nosso dia a dia, todos os procedimentos em si são o nosso dia a dia, né? Mas o tribunal do júri é aquilo que, de certa forma, há um quê de destaque, né, por ser um procedimento que está vivenciado ali como garantia fundamental. Então, tem uma junção de garantia fundamental, toda essa proteção necessária que é a função da Defensoria Pública, então está lá no artigo 5º, mas juntando a esse procedimento algumas questões específicas, como o controle da prova penal pela defesa, questões vivenciadas à atualidade tecnológica, né? Então as provas digitais elas estão muito envolvidas nisso, uma atividade mais proativa da defesa a partir de uma investigação defensiva. Então eu acho que esses são temas bastante interessantes e atuais. Ai, também acho. E eu também aposto aí alguma coisa de medida de segurança, de verdade, por conta da resolução do CNJ, eu super acho. Olha, a Célia está contando aqui que o juiz ontem de São Paulo, Madeira, elogiou a Bessa, o seu livro, que é excepcional, também elogio a Bessa. Legal, legal. Ele me marcou lá no Instagram, ele me mandou uma mensagem, falou, Denis, tô lendo teu livro aqui, eu sou juiz de São Paulo, não conheço, sou juiz de São Paulo, estou impressionado aqui com a tua pesquisa, que bacana, papapá, e botou lá no Instagram, fiquei bem feliz. Maneiro, eu sei demais mesmo. Kai, o que você acha que é tema? Você estava falando de REURB, você acha que a galera tem super que saber REURB? Eu acho que super tem que saber REURB, tem que estar na ponta da língua. Eu também aposto em processo estrutural, pela visão do Vitorelli, do Dilson Vitorelli. Então, pode vir alguma questão, né, que aponte alguma coisa, conte alguma historinha de um caso prático, né? Você foi procurado por isso, então vem envolvendo alguma questão de processo estrutural. Eu acho que REURB tem que saber bem, tem que estar por dentro mesmo, né, de todas as formas de concessão da posse. E sempre foi, né? Posse, propriedade para a defensoria tem que estar sabendo muito. Assim. Eu super aposto também em catadores, sabia? Nesse tema dos direitos humanos. Assim, questão de segurança alimentar e nutricional. Sim. E a questão de direitos meio ambiente com pessoa. Você já trouxe aí a história dos quilombolas, né? De que modo, por exemplo... das comunidades tradicionais, a permanência de comunidades tradicionais, ainda que seja uma unidade de conservação integral. Exatamente, eu acho isso super quente também. Super. Inclusive tem um curso aí que me chamaram aí, eu acho que deve ser essa segunda edição, que é para falar disso, dos protocolos de consulta prévia em unidades de conservação e comunidades tradicionais. Eu acho que esse é um tema porque o meio ambiente com pessoas, né? Entender os quilombolas, entender os povos indígenas como comunidades que são agentes ambientais dessa proteção e não como quem precisa ser excluído dessa unidade. Eu acho que também esse...
Assim, só para trocar ideia aqui da área que você tava e eu tô agora, né? Porque eu troquei com carinho. Eu tô na contagem regressiva, sabe, Denis? Vai chegar abril do ano que vem Vem não, não vem com isso não. e eu entregar de novo essa missão aí de tutela coletiva, porque assim, meio insano você ficar num território do município com todas as políticas públicas, de todos os temas, que na capital tem 50 pessoas afastadas para fazer aquilo e você sozinha tá lá. Tipo assim, eu não sei onde que eu tava com a cabeça que isso podia ser ótimo na minha vida, mas eu tô Você achando um gosta, desafio mas não interessante. vem não. Não, eu Não amo, vem eu não. amo. Eu só tô reclamando porque é muito intenso, né? A gente sai da beriboca intenso, da é isso, parafuseta é pra bomba intenso. atômica, assim, em 2 segundos, entre um atendimento e outro, entre uma mensagem de E zap e aí outra. você, uma reunião e outra, né? Você tá de uma reunião de saúde. Aí, Daqui a peraí, pouco, vamos na outra dia. a Moradia, vamos na outra reurb. dia. Daqui a pouco, Reurb. segurança alimentar. Não, não, não. Promoção da igualdade racial. Não, agora subregistro. Tem troca, filho. Mas assim, é isso, né? A vida de vocês, estudantes, futuros colegas e colegas, aí aguerridos e aguerridas. Mas assim, eu estou muito, muito feliz da gente estar fazendo esse encontro aqui. E vocês representam muitos outros colegas e colegas. Só cabiam 4 quadradinhos aqui. Imagina o que é falar sobre a Defensoria do Rio e o que ela está produzindo de fissuras e o que ela ainda falta produzir de fissuras, porque só a gente pode ter uma visão muito crítica da nossa casa, né? Às vezes as pessoas de fora falam, a Defensoria do Rio é a mais antiga, é maravilhosa. Nossa, a gente vê tanta coisa que precisa mudar, então venham, porque a gente precisa de mais gente de sangue verde, comprometido com as mudanças, para, enfim, produzir fendas. Eu queria deixar aqui para quem está acompanhando a gente um cupom relâmpago que eu montei, vou anotar. Eu pedi a Rômulo para criar. Ele vale até amanhã, às 10 horas da noite. Então é para quem quiser aproveitar a chance de adquirir o meu curso completo com 30% de desconto. E eu sei que Denis também preparou um negócio para vocês. E aí eu vou passar para ele aqui. Eu vou anotar os Qual cupons. Paulo. é o teu cupom? Qual é o teu cupom? O meu cupom é DPRJ 30. DP, 30%. como é? DPRJ, DPRJ. tudo com letra maiúscula, 30. Então tá. Então o meu vai ser igual. Ai, e aí, gente? Também vai durar até amanhã. Dia 12 de Você junho. que manda, você que manda. Gente, olha isso. Cupom relâmpago. É o mesmo para os dois, hein? O mal Olha tá só. falando. Eu tenho uns Olha. cursos práticos sobre a nossa atuação, né? Claro que todo estruturado na academia, mas os cursos práticos. Mas para o concurso público nós temos um curso bem interessante. Eu e a professora Mayara Tati, nós temos um curso sobre a teoria completa do Tribunal do Júri. Eu acho que esse curso entra muito bem para todas as defensorias públicas, naturalmente para o Rio de Janeiro, né? Debatemos algumas questões teóricas e também vou colocar esse cupom para você. DP, como é que é? DPRJ 30. DPRJ, tudo grande, letra maiúscula, 30. Quem tiver interessado, acesse lá www.teoriadojuri.com.br. Minha mãe tá fazendo um programa. Teoria do programa. Teoria Dá uma do gerada aqui. Júri. Vai gerar. Fala aí, cara. Olha, eu recomendo, hein? Eu passei na defensoria com as aulas do Denis, hein? Viu, gente? Tudo recomendado. Eu vou botar também na descrição lá que eu vou fazer da live, eu boto o link também direitinho. E aí a gente pode botar o link também na divulgação dos nossos canais. Mas olha, o cupom relâmpago DPRJ aqui vale tanto para o site do Denis, que é teoriadojuri.com.br, como vale para o meu site, patriciamagno.com.br. Vou botar os dois aqui. Ó. Isso aí. Patrícia pediu uma ordem. Tá vendo? Vamos lá. Eu vou marcar aqui o... Não, né? Como é que faz aquela coisinha? Que fixa comentário. Isso, pronto. Fixei. Digam aí, ó. Quer falar mais alguma coisa? K, Denis, Marininha. Pensa. Vou falar uma coisa para vocês.
Eu vivenciei esse negócio de crime aí já, né, mais de 2 décadas, mas nós somos sempre apaixonados, né, Marina? Já sobre defensoria, sobre tudo, mas ouvir vocês falando sobre todos esses temas, que não é do meu dia a dia, eu fico realmente lisonjeado, honrado de estar aqui ao lado de vocês. Quero agradecer as 3 eu aprendi, em 1 hora eu ter aprendido tanta coisa tão rápido e tão importante. Sério mesmo, eu falo de coração. Pô, de coração mesmo. Porque a gente acaba, quando se especializa, né, vivendo algumas ilhas. Né? E a minha ilha é o Tribunal do Júri, minha ilha é a vara criminal, busca de informações probatórias, aquele negócio todo. Agora, identificar que nós temos profissionais assim tão capacitadas para mudar a sociedade é algo que me deixa muito feliz de estar ao lado de vocês. De coração. Maravilhoso. É demais esse menino, né, gente? Não, é de coração. Obrigada. Muito bom mesmo. Olha só, o Denis, ele vai criar o cupom igual o meu, tá? Ele não vai entrar agora, Tá. porque ele vai criar, ele vai Acabou fazer o a mesmo. live aqui, Anota que ele vai do fazer o cupom. dever de casa. É que eu saí O correndo meu já do tá núcleo. funcionando. Vocês sabem, né? Eu saí correndo do núcleo para cá. Loucamente, a Peguei o vida é moleque essa. aqui na escola e vim correndo para cá. Deu tempo só de tirar o paletó e colocar a camisa. Mas em 10 minutinhos, quando acabar, eu vou criar. Ai, Denis, foi ótimo, foi muito bom mesmo. Eu super acredito esse núcleo da investigação defensiva, que vai complementando e aprimorando o nosso trabalho. Quando a gente está lá no território, na tutela coletiva, eu procuro sempre convocar a engenharia legal, que é uma outra forma de fazer investigação defensiva, não para o crime, né? E tem sido, assim, um incremento fabuloso os relatórios que eles produzem das visitas em loco. E o quanto que ampliar essa forma, né, de trabalhar articulado com outras áreas do saber, ela aprimora o nosso trabalho, a entrega da prestação da defesa que a gente precisa fazer. Né? Então, eu acho que assim, é incrível mesmo essa rodada de intercâmbio, né? De sentar para conversar e como que pode melhorar. Por exemplo, Marina, a gente fez um TAC lá em Caxias, grande, mas para os TACs individuais, um dos nós é a forma como o município está produzindo o cálculo da benfeitoria para fim de indenização. Então, eu não entendo, mas a equipe da engenharia vai nos prestar assessoria em loco durante a formulação dos termos individuais para poder identificar se aquele cálculo tal ou não está de acordo com as normas da ABNT, lá com o método Royce-Heider, que não sei o quê. Sabe, Cá? E aí é isso que o Denis está trazendo, uma perita para assessorar casos complexos que produziriam uma provável condenação para os nossos defendidos e defendidas, e a gente vira o jogo porque a gente não está ali só para constar, a gente está ali para entregar a melhor defesa possível, né? E Marina está produzindo várias fissuras, várias fendas. Começou aqui já colocando todo mundo aqui educadinho, aprendendo a começar toda live, sempre sem esquecer da autodescrição, para contextualizar para as pessoas que não nos enxergam, mas querem nos ouvir essa lógica. Eu estou muito grata, Karine, Marina, Denis, por essa noite incrível. Muito mesmo. Muito obrigada. Vai ficar guardado aqui no meu coração. É maravilhoso. Prazer estar aqui com vocês. E o projeto foi ganhador, né? Primeiro Isso. lugar do projeto do Verdade. Prêmio Eliette Jardim. Realmente, eu acho que se falar de fissura, esse projeto realmente... Eu acho. Inclusive, eu super sugiro, Ká, que você produza a sistematização dessa experiência na academia, para virar argumento de autoridade. Porque vocês ganharam, mas não existe publicação de descrição dessa prática em nenhum lugar. E a gente precisa que vocês façam isso. Acho muito importante, mesmo, para ficar para a posteridade. Senão, ficam aquelas boas ideias e boas práticas que eventualmente se perdem. Mas aí, ó, registrou, carimbou. Tem uma função, hein? Uma função pedagógica de militância aí, tá? Na academia também, né? Atravessar esse umbral aí, né, Denis? Sem dúvida. Sem dúvida. Muito importante. É importante.
Muito obrigada, gente. Obrigada a todo Incrível para mundo. vocês. Mesmo. Tchau. Muito Tchau, obrigada. Patrícia. Tchau, boa Obrigada, noite. Denis. Tchau, Carinho, tchau. beijo. Beijão, Meninas. Bahia. Beijo.